Olá, que bom que você está aqui com a gente. Eu me chamo Eugênio Anunciação, ministro da Comunicação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Esse vídeo é uma iniciativa da nossa igreja para homenagear as mães nesse dia tão especial para tantos filhos e filhas ao redor do nosso país. E para isso, nós convidamos 5 mães de 5 diferentes regiões para compartilhar os desafios de ser mãe, mulher, cristã, profissional nos dias de hoje. Olá, meu nome é Ildemara Quirina Bonfim, mais conhecida como Mara Bonfim. Sou mãe de uma moça de 35 anos, missionária da Igreja Presbiteriana também. Sou negra, sou nordestina, sou mulher. Sou pastora da IPI da Lapa, aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, e sou a secretária-geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Olá, bom dia. Eu sou a Elane, filha de uma família bem numerosa. Sou, antes de tudo, professora, profissional, e depois resolvi ser mãe. Sou mãe de 3 filhos, 2 meninas e um menino. E hoje tenho também o privilégio, cumprindo na palavra de Deus, de ser avó. Eu tenho um netinho da minha filha mais velha, e isso é uma felicidade, é ser mãe 2 vezes. Olá, meu nome é Adriana de Souza Rodrigues, eu sou casada com o Franklin, tenho 2 filhos, o Isaac de 7 anos, a Elo de 3 anos. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Independente de Lusiânia, a primeira igreja, Goiás. Sou pedagoga, mas me tornei artesã depois da maternidade, até mesmo para cuidar dos meus filhos em casa e também trabalhar, né? Olá, eu sou a Alessandra Alexandroff. Estou frequentando atualmente a IPI do Rio de Janeiro, mas nasci e cresci na IPI de São Caetano do Sul. Sou paulista e estou aqui há um tempo no Rio de Janeiro. E sou mãe de um casal de filhos, já jovenzinhos, já mocinhos. O Thales com 27, a Érica com 22. Então, estou aqui, sou pedagoga e professora de música. Então, eu estou nas duas áreas. Meu nome é Maria Alice, né? Eu sou presbítera na primeira IPI de Curitiba. Sou casada com o Nelson, que por sinal é de Santo André, que a Alessandra falou que ela passou por ali, né? Eu tenho um casal de filhos, uma menina com 31 anos, casada, com uma netinha e uma outra a caminho, missionária. O meu genro e a minha filha são missionários, são líderes da Jocum de Natal. E tenho filho com 29 anos, o Lucas Henrique, a menina é Emily Cristal, que é produtor de som, ele é professor de música também numa escola, e temos 4 netinhas. A minha vida profissional, eu sou psicóloga clínica, e acho que é isso. Olá, bom dia. Meu nome é Vânia Teles de Andrade, sou natural de Aracaju, estado de Sergipe, tenho 53 anos, sou da Igreja IPI de Aracaju. No momento, sou presbítera, segundo mandato, tenho 3 filhos, um de 25 anos, formado em Engenharia de Gás e Petróleo, uma de 23 anos, cursando arquitetura, e um de 21 anos, cursando arqueologia. Eu também sou enfermeira de formação, tenho especializações na parte de gestão de vigilância sanitária, na parte de educação de saúde, e trabalho também no serviço móvel de urgência, o SAMU,
em viatura. Eu quero dar as boas-vindas às nossas mães que aqui estão, começando com a primeira pergunta. Qual é a lembrança mais doce que você tem da sua mãe? Eu digo que eu sou privilegiada porque eu tive duas mães. Uma que foi mãe muito jovem, solteira, e teve que me colocar sob os cuidados da minha avó, que me deu toda a educação e suporte para minha mãe poder trabalhar, né, e para cuidar de mim. Mas uma lembrança, eu já não as tenho, né, elas já moram com Deus, as duas, mas uma lembrança que me marca muito, minha avó era costureira, talvez seja por isso que eu me tornei artesã. E eu lembro, eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, e ela estava costurando uma roupa e eu havia ganhado uma boneca naquela semana. E eu vi ela cortando aquela roupa ali e eu falava, vó, eu queria costurar também. E ela sempre explicava que antigamente assim, as crianças não tinham acesso a máquinas, a coisas, né, por serem perigosas e tal. E ela falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar os retalhos, eu vou recortar, eu vou colocar uma linha numa agulha e vou te ensinar a costurar na mão. E você faz as roupinhas da boneca. Então aquilo ali me marcou muito, né? O carinho, a disponibilidade que ela teve naquela hora de ensinar algo que despertou no meu coração. Então lembro assim de uma forma muito marcante desse momento. É interessante mesmo, porque as histórias até se entrelaçam, né? O que eu lembro bastante da minha mãe, que eu compartilho também com meus filhos, é que ela sempre foi muito contundente assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse foi um ponto, né? E a minha mãe não é evangélica, eu sou de origem da Igreja Católica, né? E aí um segundo também é esse cuidar dela, também era costureira, né? E assim, ela arrumava a gente, né? Era aquela coisa, eram 3 meninas, todas com a roupa do mesmo tecido, mas com modelinhos diferentes, e todo mundo bem arrumado, com as roupas que ela só não costurava para fora, mas também para os filhos. Então, ela até contradiz aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Lá não, era casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Todo mundo arrumado. Então, essas são as lembranças que eu tenho. Como a Elaine disse, as histórias se entrelaçam e essa é a beleza da ação do Espírito Santo de Deus. Ele junta 5 mulheres que têm histórias que se entrelaçam. E a nossa história é a história de milhares de mulheres pelo nosso país. E quando a Adriana começa a falar que a mãe dela é mãe solteira, eu me emociono, porque essa pecha colocada na gente, né? Esse rótulo que às vezes discrimina e às vezes discrimina tanto a mãe solteira como a filha de mãe solteira, né? Me emociona, Adriana, de ouvir o que a sua avó fez por você, foi o que a minha mãe fez para minha filha. Olha as referências. E o que mais me marcou na minha mãe, eu gostaria de dizer 2 pontos. O primeiro, quando ela descobriu que eu estava grávida. E ela olhou para mim e me abraçou e disse assim, filha, você não é a primeira e não será a última. Portanto, você continua sendo a minha filha. Essa é a primeira coisa. Quando eu ganhei a minha filha tinha 1 aninho, eu morava no interior da Bahia e eu precisava trabalhar. Eu tinha acabado o ensino médio e não tinha expectativa nenhuma de vida no interior da Bahia. E eu deixei a minha filha, como a mãe da Adriana deixou, com a minha mãe. E fui para Salvador trabalhar. E no dia que eu ia viajar, a minha mãe pegou a minha filha, colocou no jegue para levar para a roça, e ela disse para mim, me abraçou e disse, nunca se esqueça de Deus. E isso eu guardo e me emociono no meu coração, porque eu passei muitas dificuldades na vida, mas nunca esqueci de Deus. Então, são referências, então, são momentos lindos que a gente passa com as nossas, que a gente passou com as nossas mães e que a gente serve
que serve de experiência e referência para os nossos filhos, netos, e etc. Minha mãe, ela ainda é uma guerreira, também presbítera, na Presbiteriana Independente lá de São Caetano. E a lembrança que eu tenho dela é que, assim, nós muito pequenos, e até eu brincava com uma amigona minha, que era filha do pastor Sérgio, que a minha mãe era mais importante que o pai dela. E aí ela quem cuidava, então, de todo o departamento infantil. E por vir mais de 25 anos cuidando do departamento infantil da igreja, e era interessante que eu achava assim, que eu falava que não, a minha mãe era mais importante que o pastor Sérgio, porque a gente convivia ali com a minha mãe. E todos os dias, né, ela sempre acordava a gente todos os domingos com uma música, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos, à casa do Senhor. E isso marcou a nossa infância sempre, né? Então ela já acordava, falou, vamos, hoje é domingo, vamos lá, todo mundo se arrumar, aquela rotina. E eu fui muito nova. E no começo meu esposo não era evangélico, então eu tinha uma dificuldade grande de ajudar, né, as crianças. Me sempre lembrava disso, eu sempre lembrava deste momento da minha mãe nos levantando e levando para a escola dominical. Então, quanto isso foi importante, marcou na minha vida, e eu procurei repassar isso para os meus filhos também. É uma grande mulher, uma boa, é realmente um marco na minha vida, minha mãe, que graças a Deus ainda está aí presente, e hoje cuidando dos meus filhos, porque os meus filhos não estão aqui comigo e estão em São Paulo, na casa da avó. Ao meu contrário, agora que eles estão grandes, é que estão com a avó. Uma das características muito fortes de minha mãe era o zelo no cuidado e no ensino da palavra. Não só ela, mas meu pai, que era presbítero, ela já foi diaconisa na nossa igreja. E nós tivemos uma vivência muito forte da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. O que é que o Espírito Santo, a palavra de Deus, o Evangelho pode fazer na vida de uma família, do ser humano, a transformação. Minha mãe se converteu muito cedo, adolescente ainda, uma mãe, ela tinha, minha avó, catolicíssima, que depois se converteu ao Evangelho, mas ela foi muito firme, casando com meu pai ainda era incrédulo, primo de primeiro grau, mas ela continuou firme, orando, e ao ponto que meu pai se converteu, e com essa conversão houve uma mudança total na vida dele. E o que eu tenho muito marcante na minha vida, da minha mãe, é a fé. Foi uma das características que me marcou muito na vida de minha mãe. E a vontade de produzir. Produzir, não produzir por produzir, produzir para abençoar. Como foi falado aqui, é muito difícil falar uma única coisa só das nossas mães, né? E a musiquinha que a nossa irmã cantou aí, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Nossa, me veio muito a nossa infância, quando a gente morava no interior. E a mãe sempre ela foi assim muito dedicada à família, porque eu estou com os meus 58 anos, a mãe hoje está com 87 anos. Naquela época as mulheres eram criadas para serem donas de casa e cuidar do lar, né? Ela foi muito presente no nosso lar, ela estudou pedagogia, mas ela não trabalhou. Então eu lembro muito dela assim, essa dedicação com a casa, com a alimentação, com a educação. Trabalhou na sociedade de senhoras, lembra que existia ali na primeira IPI, né? Elas eram super atuantes. Mas uns meses atrás, assim, eu fui mexer num livro mais antigo meu, e talvez por isso que
eu guardei isso assim no coração, porque eu gosto muito de ler. E eu abri um livro e tinha marcações, que era uma coisa que a mãe ensinava a gente e ajudava muito nos estudos, é a gente fazer resumos de livro. Então, como que ela ensinava? Ela falou, você vai lendo e você coloca as frases que lhe chamam a atenção entre parênteses. E esse livro estava marcado assim. E até o tempo que eu fiz faculdade e que eu precisava fazer um resumo, uma síntese de um livro, algum trabalho, eu fazia isso nos meus livros, lembrando desse ensinamento da mãe. E que era uma coisa tão simples, mas que eu tenho na lembrança, porque me facilitou muito os meus estudos. Hoje ela está ainda conosco, com 87 anos, como eu falei, e a frase que eu mais ouço dela em nossas conversas, assim, mesmo quando a gente está num momento de tristeza, como a gente perdeu o pai, né? Ela sempre fala assim, Deus proverá, Deus proverá. Sabe? Ela sempre está falando isso para a gente. Então, são experiências assim bem agradáveis e que a gente tem na lembrança, assim, pelo amor delas pela gente. Que lembranças preciosas que vocês trouxeram aqui, minhas irmãs. Tenho certeza que muitos filhos e filhas aqui estão trazendo ao seu coração essas lembranças. É muito bom, né, a gente poder lembrar isso. Deus abençoe muito vocês, viu?